A crucificação de Jesus não foi um evento isolado, mas sim o cumprimento de várias profecias bíblicas que já haviam sido reveladas séculos antes. Desde os tempos antigos, os profetas falaram de um Messias que seria rejeitado, traído e condenado injustamente. No entanto, a profundidade dessas profecias nem sempre foi compreendida por aqueles que estavam presentes nos eventos que culminaram na cruz. Diversos estudiosos apontam que a ação de Pôncio Pilatos, governador romano na época, também se encaixa em um cenário profético que descreve o papel das autoridades gentias na rejeição do Salvador. O Salmo 2, por exemplo, prevê como os reis e governantes do mundo se levantariam contra o ungido do Senhor. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2:2. No contexto histórico, Pilatos é descrito pelos evangelhos como alguém que, embora reconhecesse a inocência de Jesus, cedeu à pressão política para evitar um possível levante popular. Essa pressão não era apenas política, mas também espiritual. Profecias como a de Isaías 53 revelam que o servo sofredor seria levado como um cordeiro ao matadouro, oprimido e afligido, mas sem protestar. Esse silêncio diante da injustiça é claramente retratado na forma como Jesus se comportou diante de Pilatos e do Sinédrio. Ainda sobre a conexão profética, as Escrituras indicam que o sacrifício de Jesus era necessário para a redenção da humanidade. O profeta Daniel, no capítulo 9, anuncia que o ungido será cortado. Daniel 9:26. O que muitos intérpretes entendem como uma referência direta à morte do Messias. Por outro lado, a tentativa de Pilatos de se desvincular da responsabilidade pela condenação de Jesus também carrega um simbolismo importante. Ao lavar as mãos diante da multidão, Mateus 27:24, ele estava agindo como uma figura que cumpria o papel profético de ser instrumento na entrega do Messias, ainda que desejasse se isentar de culpa. Isso reflete o que foi profetizado em Zacarias 11:12-13, onde os líderes de Israel avaliam o preço do pastor em 30 moedas de prata, o mesmo valor pago a Judas Iscariotes por sua traição. Enquanto prosseguimos com essa reflexão, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, exploramos essas conexões profundas entre as profecias bíblicas e os eventos históricos que moldaram nossa fé. Os líderes religiosos, que deveriam reconhecer as promessas messiânicas, falharam em compreender o propósito divino. Eles o acusaram de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus, mas, ironicamente, estavam contribuindo para o cumprimento do plano que já havia sido traçado. A própria acusação apresentada contra Jesus, a alegação de que ele destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, estava alinhada com a profecia sobre sua ressurreição. Jesus, em seus ensinamentos, deixou claro que o verdadeiro templo era seu corpo. João 2:19-21. Mas essa verdade foi distorcida pelos seus opositores. Os evangelhos nos apresentam um panorama complexo sobre a crucificação de Jesus, evidenciando que o papel dos romanos foi decisivo em todo o processo. Pôncio Pilatos, que governava a Judéia sob o imperador Tibério, tornou-se uma das figuras mais controversas da história cristã. Sua decisão final de autorizar a execução de Jesus é frequentemente vista como resultado de pressões externas e dilemas internos. A atitude de Pilatos é retratada no Evangelho de Mateus, onde ele tenta simbolicamente se eximir de culpa ao lavar as mãos diante da multidão. Mateus 27:24. Estou inocente do sangue deste justo, a responsabilidade é de vocês, declarou ele. Entretanto, apesar desse gesto, sua autorização foi a última palavra necessária para a crucificação. Aqui,
Vemos o cumprimento de profecias, como a do Salmo 22, que antecipa o sofrimento do Messias e a conspiração entre povos e governantes. Porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão. Salmo 2:1-2. Embora Pilatos hesitasse, seu papel como instrumento de cumprimento das Escrituras estava em andamento. Deus, em sua soberania, usava até mesmo as decisões políticas e os conflitos humanos para realizar seu plano de redenção. Relatos históricos e tradições apócrifas sugerem que Pilatos pode ter sido pressionado não apenas por questões políticas, mas também por uma compreensão parcial da importância de Jesus. Alguns textos mencionam que ele teria sentido uma inquietação profunda a respeito da crucificação, algo que pode ser compreendido à luz de outra profecia messiânica. Isaías 53:8 anuncia: ele foi tirado pela opressão e pelo juízo, e quem entre os seus contemporâneos se importou com a sua geração? Pilatos parecia estar ciente de que algo extraordinário envolvia aquele prisioneiro que não se defendia e que, mesmo sob acusações, não apresentava qualquer resistência. Essa postura cumpria a profecia de Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. A percepção de Pilatos sobre a inocência de Jesus é destacada nos evangelhos quando ele afirma repetidamente: não encontro culpa alguma nele. João 18:38. Outro elemento que reforça o conflito interno do governador é o relato encontrado em Mateus 27:19. A esposa de Pilatos teria tido um sonho perturbador e enviado uma mensagem ao marido dizendo: não te envolvas com esse homem justo, porque hoje sofri muito em um sonho por causa dele. Esse detalhe sugere que havia forças espirituais em jogo, influenciando os eventos de forma misteriosa, mais uma vez em conformidade com as profecias que apontavam para o sacrifício do Messias. Diversos teólogos acreditam que o julgamento de Jesus reflete o enfrentamento entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. Pilatos, embora possuísse autoridade política, parecia estar dividido entre seu dever como representante de Roma e o receio de condenar um homem que ele considerava inocente. Em uma tentativa final de evitar a crucificação, ele ofereceu à multidão a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso condenado. Essa decisão ecoa a ideia de substituição sacrificial que permeia a teologia bíblica, onde o justo é entregue no lugar dos pecadores. A escolha da multidão por Barrabás reforça o cumprimento de uma lógica profética. O Messias seria rejeitado pelo próprio povo que ele veio salvar. O profeta Isaías escreveu: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53:3. A libertação de Barrabás não foi apenas uma manobra política, mas também um reflexo da cegueira espiritual daqueles que não reconheciam o Salvador. Estudiosos discutem se Pilatos teria, posteriormente, compreendido a dimensão espiritual de seus atos. Há relatos não confirmados de que ele teria feito confissões antes de sua morte, expressando arrependimento por sua participação na crucificação. Seja como for, o episódio envolvendo Pilatos nos lembra que até mesmo os poderosos enfrentam dilemas éticos e morais, muitas vezes sucumbindo às pressões do momento. Essa série de acontecimentos destaca como as profecias bíblicas se entrelaçam com a história. As ações humanas, mesmo quando motivadas por medo ou ambição, cumprem um propósito divino maior. Ao refletirmos sobre a responsabilidade de Pilatos, somos chamados a olhar para além das circunstâncias políticas, enxergando o plano eterno de Deus para a salvação. Relatos antigos sugerem que, mesmo após a crucificação de Jesus, Pôncio Pilatos pode ter carregado um fardo de culpa e arrependimento por sua decisão. Algumas tradições apócrifas indicam que ele teria confessado, em seus últimos dias, seu conflito interno sobre o papel que desempenhou na condenação do Messias.
Segundo esses relatos, Pilatos acreditava na inocência de Jesus e via a crucificação como uma grande injustiça motivada por pressões políticas e pela manipulação dos líderes religiosos. O ato de lavar as mãos diante da multidão, Mateus 27 e 24, reflete esse dilema. Pilatos buscava distanciar-se simbolicamente da responsabilidade, declarando-se inocente do sangue de um homem justo. Contudo, seu gesto é um dos muitos elementos proféticos presentes nesse episódio. O Salmo 94, 20 e 21 adverte sobre líderes que formam leis injustas para condenar o inocente, algo que se manifesta tanto no julgamento de Jesus quanto na atuação do Sinédrio e de Pilatos. As Escrituras já previam que o Messias seria rejeitado pelas autoridades e entregue às nações. Isaías 53, 9 afirma: "Foi designado com os ímpios a sua sepultura, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano em sua boca." Essa profecia ilustra a profunda contradição entre a inocência de Jesus e o tratamento que recebeu das autoridades políticas e religiosas. Outro personagem fundamental na narrativa da crucificação é o sumo sacerdote Caifás. Seu papel foi decisivo para a condenação de Jesus, conforme descrito nos evangelhos. Caifás, ciente do impacto das palavras de Jesus e temendo uma mudança radical na estrutura religiosa, acusou-o de blasfêmia. No Evangelho de Mateus 26, 63 e 64, ele exige que Jesus declare se é o Cristo, o Filho de Deus. A resposta de Jesus, "Tu o disseste", provoca uma reação imediata. Caifás rasga suas vestes e proclama que Jesus merece a morte. Essa acusação de blasfêmia era prevista em passagens proféticas. O livro de Daniel, no capítulo 7, descreve a visão do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, recebendo domínio e glória eterna. Ao se identificar como o Filho do Homem, Jesus fazia referência direta a essa profecia, o que foi entendido por Caifás como uma afronta à autoridade religiosa estabelecida. Para os líderes do Sinédrio, Jesus representava uma ameaça ao status quo, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também social e político. A preocupação de Caifás não era infundada sob a ótica humana. Jesus tinha uma grande influência sobre o povo, o que poderia levar a uma ruptura da ordem religiosa e até mesmo a conflitos com o poder romano. No entanto, ao buscar a condenação de Jesus, Caifás estava, sem perceber, cumprindo um papel profético essencial. Ele não entendia que o próprio sacrifício do Messias estava previsto no plano divino desde o princípio. A referência ao templo também é central nesse conflito. Quando Jesus afirmou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, João 2, 19 e 21, ele não se referia ao edifício físico, mas ao seu corpo, que seria ressuscitado após 3 dias. Essa declaração foi distorcida e utilizada como argumento contra ele durante o julgamento. Entretanto, em um nível mais profundo, ela cumpria a profecia de Zacarias 6, 12 e 13, onde é dito que o renovo construiria o verdadeiro templo do Senhor. O medo dos líderes religiosos em relação às mudanças propostas por Jesus é um reflexo do choque entre a velha e a nova aliança. Jesus veio anunciar um reino que não era deste mundo. João 18:36. Um reino de justiça, paz e reconciliação com Deus. Sua mensagem confrontava diretamente as estruturas religiosas e expunha a hipocrisia dos líderes, que preferiam preservar suas posições de poder a reconhecer o cumprimento das profecias messiânicas. Nos momentos finais antes da crucificação, Caifás e o Sinédrio acreditavam ter triunfado ao conseguir a condenação de Jesus. No entanto, a ressurreição, 3 dias depois, seria a maior prova de que o plano de Deus não poderia ser frustrado. Esse triunfo aparente das forças humanas e espirituais contrárias ao Messias foi previsto em Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes,
E ele dividirá os despojos com os fortes, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. O desenrolar dos eventos em torno da crucificação é, portanto, um testemunho poderoso do cumprimento das Escrituras. Desde o julgamento manipulado até o silêncio de Jesus diante das acusações, cada detalhe reflete a soberania de Deus e seu plano de salvação para a humanidade. Os evangelhos descrevem que o julgamento de Jesus foi profundamente manipulado pelos líderes religiosos. Desde o início, o Sinédrio buscou maneiras de garantir a condenação do Messias, mesmo que isso implicasse o uso de testemunhos falsos. O Evangelho de Marcos, 14, 55-59, relata que muitos testemunharam contra Jesus, mas suas declarações eram contraditórias e não se sustentavam. Finalmente, surgiram duas testemunhas que acusaram Jesus de ter dito que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Essa distorção das palavras de Jesus tornou-se o pretexto principal para justificar a sentença de morte. Esse episódio, contudo, não aconteceu por acaso. Ele cumpria profecias que já haviam sido registradas. No livro de Zacarias, 13:7, lemos: "Fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão." Essa profecia anunciava que o Messias seria atingido e abandonado, algo que se concretizou quando os discípulos de Jesus fugiram após sua prisão e julgamento. A injustiça que marcou o processo contra Jesus é também prevista em Isaías 59, 14, 15, onde se diz que a verdade seria derrubada nas praças e a justiça se afastaria, enquanto o mal prevaleceria. A atitude do Sinédrio revela um profundo temor de perder o controle sobre a ordem religiosa e social. A crescente popularidade de Jesus, seus ensinamentos e milagres eram vistos como uma ameaça direta ao poder estabelecido. Essa tensão pode ser entendida à luz do Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ao rejeitarem Jesus, os líderes do Sinédrio estavam, sem perceber, contribuindo para a realização do plano divino de salvação. Outro momento crítico foi a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso notório. Os líderes religiosos, manipulando a multidão, convenceram o povo a pedir a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Esse fato é carregado de simbolismo profético. Barrabás, cujo nome significa Filho do Pai, representa a humanidade caída que é libertada enquanto o verdadeiro Filho de Deus é condenado em seu lugar. Isaías 53:5 descreve essa substituição de forma clara. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pôncio Pilatos, por sua vez, desempenha um papel ambíguo na narrativa. Embora reconhecesse que Jesus não havia cometido crime algum digno de morte, ele cedeu às pressões políticas e sociais. Em João 19:12, os líderes judeus lançam um ultimato a Pilatos: "Se soltares este homem, não és amigo de César." Esse argumento político foi decisivo, pois implicava que Pilatos estaria protegendo um possível rival ao imperador, colocando em risco sua própria posição como governador. Mesmo assim, Pilatos tentou encontrar alternativas. Ele ordenou que Jesus fosse açoitado, esperando que essa punição apaziguasse a multidão, mas isso não foi suficiente. Em um último esforço simbólico, Pilatos lavou as mãos diante do povo, declarando: "Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês." Mateus 27:24. Esse gesto, embora ineficaz diante da realidade dos fatos, é mencionado em contextos proféticos que falam sobre líderes que agem de forma injusta e se eximem da responsabilidade moral. Salmo 94, 20 e 21 questiona: será que o trono de iniquidade pode se unir a ti, aquele que forja o mal pela lei? Apesar de suas tentativas de se distanciar da culpa, Pilatos ainda assim autorizou a execução.
Esse dilema entre a justiça e a pressão do poder terreno é um tema recorrente nas Escrituras. O profeta Miqueias 7:3 denuncia: ambos as mãos estão ávidas de praticar o mal. O príncipe exige presentes, o juiz aceita suborno, os grandes manifestam seus desejos e todos tramam juntos. A crucificação de Jesus não foi apenas uma decisão política ou religiosa, mas um evento profundamente enraizado no cumprimento de promessas divinas. Cada ação, desde os falsos testemunhos até a escolha entre Barrabás e Jesus, refletiu a revelação profética que permeava o Antigo Testamento. O Messias seria rejeitado pelos seus, mas essa rejeição abriria caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. O Evangelho de Marcos 10:45 sintetiza essa missão redentora ao afirmar: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A entrega de Jesus foi um ato de obediência ao plano divino, algo que transcendeu os interesses humanos e políticos em jogo naquele momento. Dessa forma, o julgamento de Jesus, embora marcado por manipulações e traições, é uma manifestação clara da soberania de Deus. Nada escapou ao seu controle. As profecias cumpridas nesse processo nos convidam a refletir sobre a justiça divina, que opera mesmo em meio à injustiça humana. As Escrituras nos revelam que a crucificação de Jesus não foi simplesmente o resultado de pressões políticas e sociais, mas o cumprimento de profecias que anunciavam como o Messias seria rejeitado e entregue à morte. Pôncio Pilatos, apesar de sua hesitação em condenar Jesus, acabou cedendo às demandas da multidão e aos líderes religiosos, um reflexo de sua posição como representante do Império Romano. Esse dilema entre justiça e pressão política está profetizado em passagens como o Salmo 2:1-2. Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Embora Pilatos seja frequentemente lembrado como um vilão na tradição ocidental cristã, algumas tradições orientais, especialmente entre os cristãos etíopes e coptas, o veem sob uma perspectiva diferente. Nessas tradições, Pilatos teria se arrependido de seu papel na crucificação e até se convertido ao cristianismo. Essa narrativa reflete uma teologia profundamente enraizada no perdão e na redenção, conceitos também prefigurados no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, por exemplo, diz: acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18:23. Já o julgamento de Jesus pelo Sinédrio foi um dos momentos mais marcantes da narrativa da paixão. Ele foi levado ao sumo sacerdote Caifás, onde enfrentou uma série de acusações falsas. O Evangelho de Mateus 26, 59 e 68 relata que os líderes religiosos não conseguiram encontrar testemunhos coerentes contra Jesus, até que finalmente Caifás perguntou diretamente: és tu o Cristo, o Filho de Deus? A resposta de Jesus, confirmando sua identidade messiânica, foi interpretada como blasfêmia e levou Caifás a declarar que ele merecia a morte. Esse julgamento noturno foi uma violação das próprias leis do Sinédrio, que proibiam processos judiciais durante a noite e exigiam uma deliberação adequada antes de sentenças capitais. Essa irregularidade, porém, não é surpreendente quando compreendemos que tudo fazia parte do cumprimento de profecias antigas. Isaías 53:7 nos lembra que o servo sofredor seria levado ao matadouro como um cordeiro e que permaneceria em silêncio diante dos seus acusadores. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O silêncio de Jesus, mesmo diante de falsas acusações, não era sinal de fraqueza, mas sim de plena submissão ao plano divino.
Ele demonstrava total confiança no Pai e na certeza de que sua missão culminaria na redenção da humanidade. Essa serenidade diante da adversidade é um exemplo poderoso para os crentes, especialmente em tempos de provações e injustiças. O Sinédrio, composto por líderes como os fariseus e saduceus, via em Jesus uma ameaça à sua autoridade. Suas ensinanças desafiavam tradições religiosas rígidas, enfatizando o amor, a justiça e a misericórdia acima das regras legalistas. Essa oposição às autoridades religiosas está prefigurada em diversas profecias. No Salmo 118, 22, lemos: "A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular." Jesus, rejeitado pelo Sinédrio, tornou-se o alicerce de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O medo dos líderes religiosos não era apenas teórico. A popularidade crescente de Jesus entre o povo fazia com que eles temessem uma possível insurreição ou perda de controle social. Em João 11:48, os principais sacerdotes discutem: "Se deixarmos que ele continue assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação." Essa preocupação política, combinada com uma cegueira espiritual, levou-os a buscar desesperadamente a condenação de Jesus. O julgamento de Jesus, apesar de suas injustiças, foi necessário para que o plano de Deus se cumprisse. O profeta Daniel, em sua visão das 70 semanas, Daniel 9:26, profetiza que o ungido será tirado e que isso traria consequências de grande impacto espiritual e histórico. Ao ser condenado e crucificado, Jesus assumiu o papel de sacrifício perfeito, tornando-se o caminho para a salvação eterna. As ações do Sinédrio, de Caifás e até mesmo de Pilatos demonstram como Deus pode utilizar até mesmo as decisões humanas mais corruptas para realizar seus propósitos. A ressurreição de Jesus, 3 dias após sua morte, seria a prova definitiva de que a justiça divina não pode ser derrotada. Como o apóstolo Pedro declara em Atos 2:24, "Mas Deus o ressuscitou, livrando-o das dores da morte, porque era impossível que a morte o retivesse." Portanto, a condenação de Jesus pelo Sinédrio e por Pilatos não é apenas uma narrativa histórica, mas a confirmação das Escrituras que anunciavam a rejeição e o sofrimento do Messias. Esses eventos nos convidam a refletir sobre a soberania de Deus, a necessidade de arrependimento e a promessa de redenção para todos aqueles que colocam sua confiança em Cristo. O julgamento de Jesus diante do Sinédrio não foi apenas um episódio de manipulação e injustiça. Ele reflete o cumprimento de profecias que antecipavam como o Messias seria tratado. O Sinédrio, formado por líderes religiosos influentes, enfrentava dificuldades para apresentar uma acusação legítima contra Jesus. Eles recorreram a testemunhos contraditórios e falsos para justificar a sentença de morte, algo previsto em Isaías 59:4. "Ninguém clama por justiça, nem pleiteia por verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras." O Evangelho de Marcos, 14:56-59, detalha que muitas testemunhas se apresentaram, mas seus relatos não coincidiam. Finalmente, 2 testemunhas acusaram Jesus de declarar que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Essa afirmação, no entanto, havia sido distorcida. Quando Jesus mencionou o templo, ele se referia ao seu corpo e à sua futura ressurreição, como registrado em João 2:19 e 21. Essa profecia indicava uma mudança profunda no relacionamento entre Deus e a humanidade. O corpo de Jesus se tornaria o novo templo, o lugar onde a presença de Deus habitava. A resistência dos líderes religiosos ao ensino de Jesus revela o medo que tinham de perder seu poder e controle sobre o povo. Eles não compreendiam o significado espiritual de suas palavras e o consideravam uma ameaça direta às tradições religiosas. O medo de mudanças é algo recorrente nas Escrituras.
Em Jeremias 7:4-6, o profeta adverte contra a confiança excessiva em estruturas físicas, afirmando que o templo não poderia proteger aqueles que praticavam a injustiça. A verdadeira adoração não estava mais confinada a um edifício, mas à presença do próprio Cristo. Durante o julgamento, Jesus manteve-se em silêncio diante das acusações falsas, em cumprimento à profecia de Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Seu silêncio não era um sinal de fraqueza, mas de total submissão ao plano divino. Ele sabia que sua missão culminaria em sua morte sacrificial e na ressurreição que traria vida eterna a todos os que nele crescem. Essa disposição de Jesus em aceitar seu destino reflete a confiança absoluta no Pai. A fé e a coragem que ele demonstrou diante da injustiça continuam sendo um exemplo poderoso para os crentes que enfrentam perseguições e desafios. Como afirma o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2:23, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Um dos principais argumentos usados pelo Sinédrio para condenar Jesus foi a acusação de blasfêmia. Segundo a lei judaica, a blasfêmia era uma ofensa gravíssima, merecendo a pena de morte. A declaração de Jesus sobre sua identidade divina e seu papel como Filho do Homem foi interpretada pelos líderes religiosos como uma afronta direta a Deus. No entanto, essa afirmação era uma referência direta à profecia de Daniel 7:13-14, onde o profeta descreve uma visão em que o Filho do Homem vem nas nuvens do céu e recebe domínio eterno. O Evangelho de Mateus 26:63 e 65 relata o momento em que o sumo sacerdote Caifás confronta Jesus, perguntando-lhe se ele é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde: "Tu o disseste. Além disso, eu vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Essa declaração levou Caifás a rasgar suas vestes, um gesto simbólico de indignação diante do que ele considerava uma blasfêmia. Essa reação extrema reflete a cegueira espiritual dos líderes do Sinédrio, que não conseguiam reconhecer que estavam diante do cumprimento das profecias messiânicas. Eles se apegaram a uma interpretação limitada das Escrituras, ignorando os sinais claros que apontavam para Jesus como o Salvador prometido. A acusação contra Jesus de que ele destruiria o templo também é significativa em um nível profético. Quando Jesus disse: "Destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei", João 2:19, ele estava antecipando sua morte e ressurreição. Essa promessa simboliza o fim da antiga aliança, baseada em sacrifícios e rituais no templo, e o início de uma nova aliança em que a presença de Deus habitaria no coração dos crentes. Essa transformação é profetizada em Ezequiel 36:26-27. "Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo." A incompreensão dos líderes religiosos, contudo, não impediu o cumprimento do plano divino. A ressurreição de Jesus seria a maior evidência de sua identidade como o Messias e do poder de Deus sobre a morte. Como declara o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:54-55, "A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" O julgamento e a condenação de Jesus mostram como as forças humanas, mesmo quando motivadas pelo medo e pela corrupção, são usadas por Deus para realizar seus propósitos. Nada escapa ao seu controle e cada profecia se cumpre no tempo perfeito. A acusação de blasfêmia contra Jesus foi central no julgamento conduzido pelo Sinédrio. O sumo sacerdote Caifás rasgou suas vestes ao ouvir a declaração de Jesus sobre sua identidade como o Filho de Deus e o Filho do Homem, sentenciado à morte imediatamente após essa afirmação.
O Evangelho de Mateus 26, 63, 65 relata essa reação, que reflete não apenas a incompreensão dos líderes religiosos, mas também o cumprimento de uma das profecias de Daniel, 7, 13 e 14. Nesta profecia, o Filho do Homem é exaltado, vindo nas nuvens do céu e recebendo um reino eterno, algo que os líderes interpretaram como uma afronta à sua autoridade. Os líderes religiosos viam em Jesus uma ameaça direta, pois ele desafiava constantemente as interpretações tradicionais da lei e expunha a hipocrisia dos que se consideravam guardiões da fé. Esse conflito é destacado em várias passagens dos evangelhos, como em Mateus 23, 27, 28, onde Jesus afirma: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. A mensagem de Jesus, no entanto, não era um ataque à lei em si, mas uma revelação do propósito divino por trás dela. Ele veio para cumprir a lei, como ele próprio declara em Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. O cumprimento da lei se manifestava em amor, misericórdia e justiça, princípios que os líderes religiosos haviam negligenciado em favor de regras externas e rituais vazios. Essa oposição tornou-se mais evidente nas várias ocasiões em que Jesus desafiou as restrições sobre o sábado. Os fariseus tinham uma interpretação extremamente rígida das proibições relativas ao sábado, considerando qualquer trabalho, mesmo curas e atos de misericórdia, como uma violação desse dia sagrado. Jesus, por outro lado, ensinava que o sábado foi estabelecido para o benefício das pessoas e não para oprimi-las. Em Marcos 2, 27 e 28, ele declara: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Esses ensinamentos contrastavam com a visão legalista dos líderes religiosos e provocavam intensas controvérsias. Em Lucas 13, 10, 17, Jesus cura uma mulher que estava enferma há 18 anos durante o sábado. Quando os líderes da sinagoga o criticaram, ele respondeu: Hipócritas, não desamarra cada um de vocês o seu boi ou o seu jumento no sábado para levá-lo a beber água? Então, por que não se deveria libertar esta filha de Abraão, que Satanás mantinha presa por 18 longos anos no dia de sábado? Ao curar em um dia sagrado, Jesus demonstrava que o amor e a compaixão estavam acima das regras religiosas. Ele colocava em prática o princípio enunciado em Oséias 6:6, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Suas ações mostravam que o reino de Deus não se baseava em rituais exteriores, mas em uma transformação interior do coração. Os líderes religiosos viam nessas ações um perigo para sua autoridade. Eles temiam que a crescente popularidade de Jesus entre o povo levasse a uma perda de controle. Esse medo é evidenciado em João 11:48, onde os líderes dizem: Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Assim, a condenação de Jesus não foi apenas uma questão religiosa, mas também política, motivada pela necessidade de manter o poder e a ordem social. Contudo, todas essas tensões e conflitos estavam previstas no plano divino. Isaías 42:1-4 profetiza sobre o servo do Senhor que traria justiça às nações, mas enfrentaria oposição e rejeição. Jesus personificava essa profecia em seu ministério, desafiando as estruturas estabelecidas e proclamando o verdadeiro significado da justiça divina. Os atos de cura e misericórdia realizados por Jesus, especialmente no sábado, também apontavam para a nova aliança que ele estava estabelecendo.
O templo físico deixaria de ser o centro exclusivo da adoração, pois o próprio Jesus, em sua ressurreição, se tornaria o templo vivo. Esse conceito está profundamente ligado à promessa de Jeremias 31:33. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. As ações e palavras de Jesus durante seu ministério revelavam a plenitude das Escrituras. Sua prisão, julgamento e crucificação não foram eventos aleatórios, mas o cumprimento de um propósito eterno. Em cada confronto com os líderes religiosos, a mensagem das profecias tornava-se mais evidente. O Messias seria rejeitado, mas através de sua rejeição e sacrifício, a salvação seria oferecida a toda a humanidade. Portanto, o conflito entre Jesus e os líderes religiosos não foi apenas uma disputa sobre a lei, mas uma batalha espiritual pelo coração da fé e do relacionamento do homem com Deus. Através de sua morte e ressurreição, Jesus demonstraria que ele era, de fato, o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14:6. Uma das acusações centrais no julgamento de Jesus foi a de blasfêmia. Sua declaração de ser o Filho de Deus foi considerada uma afronta gravíssima pelas autoridades religiosas da época. Para os líderes do Sinédrio, essa afirmação violava diretamente a lei de Moisés, que punia com a morte qualquer um que se colocasse no lugar de Deus. Entretanto, essa declaração de Jesus não foi uma blasfêmia, mas uma revelação de sua verdadeira identidade, como já havia sido profetizado. Em Salmos 2:7, Deus declara sobre o Messias: "Tu és meu filho, hoje te gerei." Esse conflito fica evidente em várias ocasiões ao longo do ministério de Jesus. Em João 10:30-33, ele afirma: "Eu e o Pai somos um." Imediatamente os judeus tentaram apedrejá-lo, acusando-o de blasfêmia. Eles disseram: "Não te apedrejamos por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu um homem, te fazes Deus." Essa incompreensão por parte dos líderes é uma confirmação do que Isaías profetizou sobre o Messias em Isaías 53:3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Durante o julgamento diante de Caifás, o sumo sacerdote confrontou Jesus diretamente, perguntando-lhe se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu afirmativamente e acrescentou: "Em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Mateus 26:64. Essa referência direta ao Filho do Homem de Daniel 7:13 e 14 foi suficiente para que Caifás o acusasse de blasfêmia e decretasse que ele merecia a morte. Para os primeiros cristãos, essa afirmação de Jesus era a base de sua fé. Eles acreditavam que ele era de fato o Filho de Deus, enviado ao mundo para trazer a salvação. Essa crença, no entanto, representava uma ruptura com o judaísmo tradicional e se tornou um dos pilares fundamentais na expansão da fé cristã. Enquanto os líderes religiosos viam nisso um crime, os seguidores de Cristo reconheciam o cumprimento das Escrituras. O apóstolo João expressa isso em João 1:14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Após condenar Jesus por blasfêmia, os líderes religiosos o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, para obter a aprovação para sua execução. O Sinédrio não tinha autoridade legal para aplicar a pena de morte sob o domínio romano e precisavam da validação de Pilatos. Nesse momento, o julgamento de Jesus passou do âmbito religioso para o político. Em Lucas 23:1-2, vemos como as acusações contra Jesus foram alteradas para sugerir que ele representava uma ameaça ao Império Romano. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, proibindo o pagamento de tributos a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei.
Essas acusações foram cuidadosamente formuladas para alarmar Pilatos. A ideia de um homem reivindicando ser rei poderia ser interpretada como um ato de rebelião contra César, algo que o governador não poderia ignorar. Ao interrogar Jesus, Pilatos perguntou-lhe diretamente se ele era o rei dos judeus. Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo." João 18:36. Essa resposta demonstrou que o reino de Jesus não era uma ameaça política convencional, mas um reino espiritual, conforme profetizado em Isaías 9, 6, 7. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ainda assim, Pilatos enfrentava uma situação delicada. Ele sabia que Jesus era inocente e tentou libertá-lo em várias ocasiões. Porém, as pressões políticas e o medo de uma possível revolta o levaram a ceder às exigências do Sinédrio e da multidão. O Evangelho de João 19:12 descreve o momento em que os líderes judeus disseram a Pilatos: "Se você deixar este homem ir, você não é amigo de César. Quem se declara rei se opõe a César." Pilatos, temendo as repercussões políticas, finalmente autorizou a crucificação, lavando simbolicamente as mãos diante da multidão e declarando-se inocente do sangue de Jesus. Mateus 27:24. Esse ato de lavar as mãos simboliza a tentativa de Pilatos de se distanciar da responsabilidade moral. Mas ele não podia escapar do papel que desempenhou no cumprimento do plano divino. O próprio Jesus havia predito esses eventos, como registrado em Marcos 10, 33, 34. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Assim, o julgamento de Jesus diante de Pilatos não foi apenas um episódio de injustiça, mas uma confirmação das profecias que apontavam para o sofrimento do Messias. As pressões políticas, as manipulações e o medo dos líderes religiosos faziam parte do cumprimento do plano de redenção de Deus. O apóstolo Pedro, em Atos 2:23, afirma: "Este homem foi entregue pelo propósito determinado e pela presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz." Esses eventos nos lembram que, mesmo em meio à corrupção e às decisões injustas, a soberania de Deus permanece. Nada pode impedir o cumprimento de suas promessas. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele abriu o caminho para a salvação eterna e a reconciliação entre Deus e a humanidade. A crucificação de Jesus envolveu um delicado jogo de poderes entre os líderes judeus e a administração romana. Sob o domínio de Roma, o Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte, sendo necessário levar Jesus a Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. O Evangelho de João 18:31 revela essa situação quando os líderes religiosos declaram: "A nós não nos é permitido matar ninguém." Essa declaração evidencia a necessidade de intervenção romana nos casos que envolviam execução, refletindo as tensões entre o controle imperial e as autoridades locais. Pilatos se encontrou em uma posição difícil ao receber Jesus. Por um lado, ele tinha o dever de manter a ordem e a paz na província, especialmente em um período sensível como a Páscoa, quando Jerusalém estava cheia de peregrinos. Qualquer indício de rebelião ou distúrbio precisava ser tratado com severidade. Por outro lado, ele reconhecia que as acusações apresentadas contra Jesus eram fracas e motivadas por rivalidades religiosas. Pilatos declarou em mais de uma ocasião que não via culpa alguma em Jesus. João 18:38. A profecia de Salmos 94, 20 e 21 ecoa essa realidade de injustiça sob sistemas de poder corruptos. Poderá, acaso, associar-se contigo um trono corrupto, que forja o mal tendo a lei por pretexto?
eles se ajuntam contra a vida do justo e condenam o inocente à morte. Embora Pilatos tenha reconhecido a inocência de Jesus, a pressão exercida pelos líderes religiosos e pela multidão tornou-se insustentável. Os líderes judeus, ao apresentarem suas acusações a Pilatos, mudaram o foco do julgamento de questões religiosas para uma ameaça política. Lucas 23:2 registra as principais acusações. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, proibindo o pagamento de impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, um rei. Essa estratégia foi cuidadosamente planejada para forçar Pilatos a agir. A ideia de alguém reivindicando ser rei era uma afronta direta ao poder de César, algo que o Império Romano não podia tolerar. Contudo, essas acusações eram enganosas. Jesus nunca proibiu o pagamento de tributos a César. Pelo contrário, ele ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Já a afirmação de que Jesus era rei, apesar de verdadeira em um sentido espiritual, foi mal interpretada. Em João 18:36, Jesus explica a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que eu fosse entregue aos judeus. A pressão política sobre Pilatos aumentou quando os líderes judeus insinuaram que liberar Jesus seria um ato de deslealdade a César. João 19:12 relata: se você deixar este homem ir, você não é amigo de César. Qualquer um que se faz rei opõe-se a César. Temendo as possíveis consequências políticas e um possível relatório desfavorável ao imperador, Pilatos cedeu às exigências, autorizando a crucificação. Contudo, ele tentou simbolicamente distanciar-se da responsabilidade ao lavar as mãos diante da multidão, afirmando: estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. Mateus 27:24. Apesar desse gesto, o papel de Pilatos no cumprimento das profecias foi crucial. Isaías 53:8 descreve o julgamento injusto que o Messias sofreria. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Pois foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele atingido. Pilatos, mesmo hesitante, tornou-se um instrumento na realização do plano divino de redenção. A manipulação das acusações contra Jesus pelos líderes religiosos demonstra a extensão da rejeição ao Messias. Eles temiam que sua crescente influência pudesse desestabilizar sua posição de autoridade. No entanto, esse medo e resistência apenas cumpriam o que estava previsto nas Escrituras. O Salmo 118:22 afirma: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A rejeição de Jesus não impediu que ele se tornasse o fundamento de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Esse episódio também nos lembra das palavras de Miqueias 6:8. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A crucificação de Jesus expõe a corrupção dos sistemas de poder humano, mas também aponta para a justiça eterna de Deus que prevalece sobre as maquinações humanas. Em cada etapa do julgamento de Jesus, vemos o cumprimento das profecias. O silêncio de Jesus diante das acusações, a manipulação das autoridades religiosas e a relutância de Pilatos são elementos que juntos formam um quadro profético que culmina na cruz. O apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios 2:8: nenhum dos governantes deste mundo compreendeu isso, pois se o tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Dessa forma, o julgamento e a condenação de Jesus não foram apenas atos de injustiça humana, mas parte do plano divino para a redenção do mundo. O sacrifício do Messias foi o preço pago para restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade, cumprindo as promessas feitas desde os tempos antigos. Ao ser informado de que Jesus era da Galileia,
Pôncio Pilatos enviou-o a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém durante a Páscoa. Herodes governava sobre a Galileia e a Pérea, e há muito tempo tinha curiosidade em ver Jesus. O Evangelho de Lucas 23:8 descreve que Herodes se alegrou ao encontrá-lo, pois queria presenciar algum milagre. No entanto, essa curiosidade não era motivada por fé ou desejo de compreender a missão de Jesus, mas sim por um interesse superficial, quase como se esperasse um espetáculo. Essa atitude de Herodes cumpre o que Isaías 53:3 havia profetizado sobre o Messias. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não fizemos caso dele. Herodes via em Jesus apenas um objeto de curiosidade e desprezo, incapaz de reconhecer sua verdadeira identidade e missão. Durante o interrogatório, Jesus permaneceu em silêncio, não respondendo às perguntas de Herodes. Lucas 23:9 relata esse momento, e a atitude de Jesus ecoa novamente Isaías 53:7. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O silêncio de Jesus diante do desprezo revela sua total submissão ao plano de Deus e sua disposição em suportar a humilhação sem resistência. A falta de resposta por parte de Jesus enfureceu Herodes, que, junto com seus soldados, começou a zombar dele. Eles vestiram Jesus com uma roupa esplêndida, numa tentativa de ridicularizá-lo como um falso rei. Lucas 23:11 descreve: Herodes com seus soldados tratou-o com desprezo, zombaram dele, vestiram-no com uma capa esplêndida e o enviaram de volta a Pilatos. Esse ato simboliza a cegueira espiritual daqueles que se opõem ao plano de Deus. Para Herodes, Jesus era apenas uma figura a ser humilhada. Essa zombaria também cumpre as palavras do Salmo 22:7-8, que antecipa o sofrimento do Messias. Todos os que me veem zombam de mim, torcem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que o Senhor o livre, que ele o livre, já que nele se agrada. Herodes, ao ridicularizar Jesus, participou ativamente do desprezo e da rejeição que haviam sido preditos séculos antes. Ao final desse episódio, Jesus foi enviado de volta a Pilatos. A atitude de Herodes contrasta fortemente com a de Pilatos. Enquanto Pilatos demonstrava um certo desconforto moral e tentava livrar-se da responsabilidade de condenar Jesus, Herodes não apresentou nenhum dilema moral. Ele via a situação como uma oportunidade de entretenimento e demonstrou completa indiferença ao sofrimento humano. Essa diferença de atitudes reflete as várias reações que o Messias enfrentaria. Alguns governantes o rejeitariam por medo e pressão política, enquanto outros simplesmente não se importariam com a profundidade espiritual de sua missão. A hostilidade e o desprezo de Herodes também evidenciam como o sofrimento de Jesus foi total, abrangendo tanto a rejeição religiosa quanto a política. Ele foi desprezado por aqueles que detinham poder sobre as estruturas deste mundo, cumprindo o que está escrito em Salmos 2:1-2. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Herodes representa aqueles que, mesmo diante da verdade, escolhem ignorá-la, preferindo o conforto de sua posição e a superficialidade. Esse comportamento é uma advertência para todos os tempos, mostrando como o orgulho e a indiferença podem nos afastar de reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo destaca essa cegueira espiritual em 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ao final desse encontro, Jesus carregava não apenas o peso das acusações falsas,
mas também o desprezo e a zombaria daqueles que o viam como uma ameaça ou como uma piada. No entanto, ele não respondeu com ira ou ressentimento. Seu silêncio e sua aceitação dos sofrimentos eram sinais de sua total entrega à vontade do Pai, demonstrando que seu reino era de outro mundo. Esse episódio reforça a profundidade do sacrifício de Jesus. Ele não apenas suportou a dor física da crucificação, mas também a humilhação e o desprezo dos poderosos. Sua disposição em suportar tudo isso por amor à humanidade é um testemunho de sua missão redentora. Como está escrito em Hebreus 12:2, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A interação com Herodes foi um dos muitos momentos de rejeição que marcaram a paixão de Cristo. No entanto, cada um desses momentos cumpria o propósito eterno de Deus, levando ao sacrifício que traria salvação a todos os que nele crerem. A cruz, que parecia ser o símbolo máximo da derrota, tornaria-se o maior triunfo do amor divino. Após ser humilhado e ridicularizado por Herodes Antipas, Jesus foi enviado de volta a Pilatos, marcando o fim de uma fase de sua paixão repleta de desprezo e zombarias. Herodes não encontrou nenhuma justificativa para condenar Jesus, demonstrando sua completa falta de compreensão sobre o significado espiritual do que estava acontecendo. Em vez de demonstrar empatia ou buscar a verdade, ele tratou o momento com superficialidade, refletindo a atitude daqueles que detêm poder, mas não reconhecem a justiça de Deus. Curiosamente, esse encontro entre Jesus, Herodes e Pilatos teve um impacto político inesperado. Lucas 23:12 nos informa que, a partir daquele dia, Pilatos e Herodes, antes inimigos, tornaram-se amigos. Essa aliança não se baseava em valores morais ou na busca pela verdade, mas em uma conveniência política. Ambos os governantes viam em Jesus uma figura que, embora não representasse uma ameaça direta, precisava ser gerida de maneira estratégica para evitar a agitação social, especialmente durante a Páscoa, um período de grande tensão em Jerusalém. Essa união entre Pilatos e Herodes reflete como as alianças políticas podem se formar em momentos de crise. Herodes, ao devolver Jesus a Pilatos, reconheceu a autoridade deste último sobre a Judéia, enquanto Pilatos, ao enviar Jesus a Herodes inicialmente, demonstrou deferência à jurisdição de Herodes sobre a Galileia. Essa interação, embora pragmática, evidencia as dinâmicas de poder que moldaram os eventos que levariam à crucificação. As Escrituras profetizam essas intrigas políticas em Salmos 2:2. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. O julgamento de Jesus não foi apenas uma questão religiosa. Ele se tornou um jogo de poder entre líderes que buscavam preservar suas posições em meio a um contexto de instabilidade. Pilatos, por sua vez, continuou a lutar contra as pressões externas enquanto reconhecia a inocência de Jesus. Ele tentou várias vezes evitar a crucificação, refletindo seu dilema interno. Em João 19:12, é dito que Pilatos procurava soltar Jesus, mas os líderes religiosos intensificavam suas ameaças, dizendo: "Se você deixar este homem ir, você não é amigo de César. Quem se declara rei opõe-se a César." Essa declaração deixou claro para Pilatos que sua posição como governador estava em risco, caso ele não tomasse uma atitude que agradasse aos líderes religiosos e à multidão. Em uma tentativa de apaziguar a situação, Pilatos recorreu a uma tradição local durante a Páscoa, permitindo que o povo escolhesse um prisioneiro para ser libertado. Ele apresentou Jesus e Barrabás, um criminoso conhecido, esperando que a multidão preferisse a libertação de Jesus.
No entanto, os principais sacerdotes manipularam a opinião pública, incitando a multidão a pedir a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus, conforme descrito em Marcos 15:11. Esse evento cumpre a profecia de Isaías 53:3-4, que fala sobre o desprezo e o sofrimento que o servo sofredor enfrentaria. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Barrabás, cujo nome significa filho do Pai, foi libertado enquanto o verdadeiro Filho de Deus foi entregue à morte, simbolizando a substituição sacrificial que está no coração da mensagem do Evangelho. Mesmo após essa escolha trágica, Pilatos fez mais uma tentativa de dissuadir a multidão. Ele ordenou que Jesus fosse açoitado, esperando que o sofrimento físico fosse suficiente para satisfazer a sede de vingança dos líderes religiosos. João 19:1 descreve como Jesus foi brutalmente flagelado, uma forma de punição severa e humilhante. Contudo, a multidão continuou a clamar pela crucificação. O silêncio de Jesus e sua aceitação do sofrimento eram a manifestação do cumprimento de Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. A resposta de Jesus diante da injustiça demonstrava sua total confiança no plano de Deus, mesmo em meio ao horror da tortura e das falsas acusações. Os esforços de Pilatos para evitar a crucificação revelam a complexidade da situação política e a fragilidade da justiça sob pressão. Ele estava preso entre seu desejo de fazer o que era certo e o medo das consequências políticas. Suas tentativas fracassadas são um lembrete poderoso de como as decisões podem ser influenciadas por interesses externos, levando à injustiça. No entanto, cada uma dessas decisões fazia parte do plano divino. Atos 4:27 e 28 afirma: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos, juntamente com os gentios e o povo de Israel, conspiraram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Portanto, a crucificação de Jesus não foi apenas o resultado de uma série de eventos humanos trágicos, mas o cumprimento das promessas redentoras de Deus. A soberania divina estava operando mesmo nos momentos de maior escuridão, preparando o caminho para a ressurreição e a vitória final sobre o pecado e a morte. Pilatos enfrentava uma pressão crescente enquanto o julgamento de Jesus avançava. Ele tentou várias estratégias para evitar a condenação, incluindo a tradição pascal de liberar um prisioneiro escolhido pela multidão. O Evangelho de Mateus 27:17 e 21 descreve como Pilatos apresentou duas opções ao povo: Jesus, o Cristo, e Barrabás, um criminoso envolvido em insurreições e assassinatos. Pilatos esperava que a multidão escolhesse a libertação de Jesus, pois sabia que as acusações contra ele eram resultado da inveja dos líderes religiosos. No entanto, os principais sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão a clamar pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Jesus. Essa escolha chocou Pilatos, que não compreendia como alguém poderia preferir libertar um homem perigoso em vez de um inocente. A manipulação da opinião pública pelos líderes religiosos reflete a realidade descrita em Isaías 59:14-15. A justiça é repelida e a retidão se põe ao longe. A verdade anda tropeçando pelas praças e a equidade não pode entrar. A troca entre Jesus e Barrabás simboliza um aspecto fundamental da missão redentora de Cristo. Ele assumiu o lugar dos pecadores, sendo condenado em lugar dos culpados. Essa substituição é central à mensagem do Evangelho e foi profetizada em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Barrabás representa todos aqueles que mereciam o castigo, mas que foram libertados pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Após a escolha da multidão, Pilatos ainda tentou se desvencilhar da responsabilidade moral ao lavar as mãos em público. Mateus 27:24 relata: Pilatos, vendo que não conseguia nada, mas que estava se formando um tumulto, pegou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. Esse gesto simbolizava sua tentativa de se isentar da culpa pela crucificação de um homem que ele sabia ser inocente. O ato de lavar as mãos tornou-se um dos símbolos mais duradouros da abdicação da responsabilidade moral. Embora Pilatos declarasse sua inocência, ele ainda detinha a autoridade para libertar Jesus, mas escolheu ceder às pressões políticas e sociais. Esse comportamento é um reflexo do que é descrito em Miqueias 3:9-11, onde líderes corruptos distorcem a justiça em troca de benefícios pessoais. Escutem isto vocês, chefes da casa de Jacó e governantes da casa de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é reto. O simbolismo do ato de Pilatos não redimiu sua participação na injustiça, mas o imortalizou na história como alguém que, embora reconhecesse o erro, não teve coragem de agir em conformidade com a verdade. Essa atitude nos lembra da importância do discernimento e da coragem em situações de pressão. Em João 19:11, Jesus afirmou a Pilatos: Não terias poder algum sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Aqui, Jesus reconhece a soberania de Deus sobre os acontecimentos, mas também destaca a responsabilidade de todos os envolvidos. A decisão final de Pilatos ilustra a fraqueza de líderes que, diante de ameaças políticas, sacrificam a justiça para preservar sua posição. No entanto, essa escolha, embora moralmente falha, fazia parte do plano divino de redenção. Atos 2:23 declara: Este homem foi entregue pelo propósito determinado e pela presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Assim, mesmo em meio a decisões humanas corrompidas, o propósito soberano de Deus estava sendo cumprido. O episódio do julgamento de Jesus é uma advertência sobre os perigos de ceder à pressão popular e às manipulações dos poderosos. Ele nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas em situações de dilemas éticos. Em Tiago 4:17 está escrito: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A responsabilidade moral é inescapável e atos simbólicos não podem apagar a realidade de nossas decisões. Além disso, o gesto de Pilatos nos lembra do chamado de Deus para que os líderes exerçam justiça com integridade. O profeta Jeremias proclama em Jeremias 22:3: Assim diz o Senhor: pratiquem a justiça e a retidão, livrem o oprimido das mãos do opressor, não maltratem nem façam violência ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva, e não derramem sangue inocente neste lugar. A crucificação de Jesus foi o ápice de uma série de decisões injustas, mas também o ponto culminante do plano de salvação de Deus. Através de sua morte, Jesus trouxe redenção a todos os que creem, cumprindo as promessas feitas desde os tempos antigos. Seu sacrifício nos chama a viver de acordo com a justiça, a verdade e o amor que ele exemplificou em sua paixão. O julgamento de Jesus foi marcado por uma série de irregularidades e manipulações. Ele enfrentou falsas acusações e testemunhos contraditórios, tudo orquestrado pelos líderes religiosos que temiam perder seu poder e influência. A decisão final de crucificá-lo foi uma das maiores injustiças já cometidas. Um ato que, embora apoiado pela multidão, foi resultado de pressões e manipulações políticas.
Esse episódio cumpre o que o profeta Isaías previu em Isaías 59:14. A justiça retrocedeu e a retidão se pôs ao longe. A verdade anda tropeçando pelas praças e a equidade não pode entrar. Os líderes religiosos acusaram Jesus de blasfêmia por declarar-se o Filho de Deus e o Messias, uma acusação que, sob a lei judaica, era punível com a morte. No entanto, essa acusação não tinha relevância suficiente no sistema judicial romano para justificar a pena capital. Por isso, eles adaptaram suas acusações, apresentando a Jesus como alguém que desafiava na autoridade de César ao se proclamar rei. Lucas 23:2 registra essa estratégia. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, proibindo o pagamento de impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, um rei. Pilatos reconhecia a inocência de Jesus e tentou libertá-lo, dizendo: "Eu o trago para fora a fim de que saibais que não encontro nele culpa alguma." João 19:4. No entanto, a multidão, incitada pelos principais sacerdotes, clamava insistentemente por sua crucificação. Diante da ameaça de tumultos e da pressão política, Pilatos cedeu, autorizando a execução de Jesus. Esse dilema é um exemplo claro da fragilidade da justiça quando submetida a interesses de poder e manipulação. A crucificação, uma forma de execução romana reservada aos criminosos mais perigosos, foi uma sentença desproporcional para alguém que jamais cometeu qualquer crime violento. Jesus, que pregava o amor, a justiça e a compaixão, foi tratado como um inimigo público. Esse contraste expõe a profundidade da injustiça que ele sofreu. Isaías 53:9 descreve essa realidade. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano em sua boca. A narrativa dos eventos que levaram à crucificação de Jesus destaca as complexas tensões entre política, religião e sociedade. Pilatos, mesmo tendo autoridade para agir de forma independente, sucumbiu à pressão dos líderes religiosos e da multidão. Sua decisão de lavar as mãos foi um ato simbólico que não o isentou da responsabilidade. Isso nos lembra das palavras de Provérbios 29:25. O temor dos homens é uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Os líderes religiosos, por sua vez, estavam motivados pelo medo de perder sua posição de controle sobre o povo. Manipularam o sistema judicial para garantir que Jesus fosse condenado, utilizando acusações distorcidas para convencer Pilatos de que ele representava uma ameaça à estabilidade política. Esse comportamento cumpre a profecia do Salmo 2:2. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. A manipulação da opinião pública também desempenhou um papel crucial. A multidão, influenciada pelos líderes, escolheu Barrabás em vez de Jesus. Essa decisão ilustra o perigo de seguir cegamente autoridades e figuras de poder sem discernimento. Pilatos, mesmo hesitante, acabou cedendo para evitar um possível levante popular. Isaías 53:8 reflete essa situação. Foi tirado pela opressão e pelo juízo, e quem entre os seus contemporâneos se preocupou com a sua geração? Apesar de toda a injustiça, a crucificação de Jesus foi, paradoxalmente, o maior ato de redenção da história. Ele se entregou voluntariamente, cumprindo as Escrituras que anunciavam o sacrifício necessário para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Em Hebreus 10:10, lemos: "Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas." A morte de Jesus se tornou o símbolo definitivo de sacrifício e esperança. Ele não apenas suportou o sofrimento físico, mas também o desprezo, a humilhação e a rejeição de seu próprio povo. Esse sacrifício abriu o caminho para a salvação e a vida eterna, conforme prometido em João 3:16.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história de sua crucificação continua a inspirar milhões de pessoas, lembrando-nos da importância de praticar justiça, verdade e amor. Jesus nos mostrou que, mesmo em face da maior injustiça, o bem pode triunfar sobre o mal. Seu exemplo nos convida a viver com integridade e a confiar no plano soberano de Deus, sabendo que Ele é justo e fiel em todas as suas promessas. A crucificação de Jesus foi o evento central da história da salvação, onde o plano eterno de Deus se manifestou de forma plena. Todos os acontecimentos, desde o julgamento até o sacrifício na cruz, estavam profetizados nas Escrituras. Isaías, os Salmos e outros livros do Antigo Testamento já haviam anunciado o sofrimento, a rejeição e o triunfo final do Messias. Jesus, com sua obediência ao Pai, aceitou cumprir cada detalhe desse propósito redentor. O sofrimento físico e emocional que Jesus suportou, as humilhações e as falsas acusações revelam o quanto o pecado distorce a justiça. No entanto, ele não retaliou, permanecendo firme e silencioso, cumprindo a profecia de que seria o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A cruz, que parecia ser o símbolo da derrota, tornou-se o maior sinal de vitória. Como Paulo declarou em Colossenses 2:15, e despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A ressurreição de Jesus confirmou sua vitória sobre o pecado e a morte. Ele se tornou a pedra angular rejeitada, mas agora exaltada. Sua morte foi suficiente para reconciliar a humanidade com Deus. Aqueles que aceitam esse sacrifício e creem nele são convidados a viver em novidade de vida, conforme Romanos 6:4 nos lembra. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Hoje, somos chamados a refletir sobre esse sacrifício com gratidão, comprometendo-nos a viver de acordo com os valores que Jesus ensinou: justiça, misericórdia, compaixão e verdade. Sua vida e morte nos mostram que o caminho do discipulado é marcado por renúncia e serviço, mas também por esperança e promessa de vida eterna. Se você chegou até aqui e foi tocado por essa mensagem, convidamos você a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar seu comentário sobre o que aprendeu. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando as verdades das Escrituras e suas profecias. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo para que mais pessoas possam conhecer o plano redentor de Deus. Além disso, confira outros vídeos relacionados, onde continuamos investigando as profecias bíblicas e o impacto delas em nossa vida hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.